Paz do Senhor, meus queridos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos aí em mais um culto online realizado pela Igreja Assembleia de Deus Central de Iguape. Que Deus te fortaleça, te dê graça em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem mais delongas, vamos orar para que Deus esteja nos abençoando e nos fortalecendo em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, nesse instante, Senhor Pai, pedimos a revelação da Tua palavra. Direciona-nos em tudo, para que o Senhor seja louvado e glorificado na beleza da Tua santidade, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em João 8, no versículo de número 1, diz assim: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e, pela manhã cedo, voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E, na lei, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso dizia a eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Como nós podemos observar, aqui em João 8, no versículo de número 6, veja bem, diz assim: Isso dizia eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Então veja bem que, na verdade, os fariseus eles queriam algum motivo para acusar Jesus. Isso era uma constante na vida do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que os fariseus sempre queriam pegar Jesus em alguma artimanha, né? Eles queriam fazer alguma artimanha para pegar Jesus. Observe bem que isso é bem patente. Mas por quê? Simplesmente porque os fariseus e sacerdotes, eles estavam o quê? Eles estavam querendo fazer com que Jesus fosse desacreditado. E dentro disso, eles poderiam o quê? Fazer com que Jesus viesse a morrer. Não é? Então, eles queriam fazer isso, não é? Tanto por causa da inveja e também porque eles queriam ainda continuar na corrupção, não é? Então Jesus, quando chegava para os fariseus, ele falava a verdade, ele falava tudo aquilo que eles não queriam ouvir, não é? Jesus, na verdade, pregava a palavra de Deus, falava contra eles que eles tinham que se arrepender, tinham que mudar a sua posição, eles tinham que verdadeiramente servir a Deus em espírito e em verdade, mas eles não queriam fazer isso. Eles preferiram o quê? Mais o pecado, amaram mais a glória do mundo, eles roubavam as pessoas, eles entravam na casa das viúvas, faziam longas orações, e ali eles cobravam a oferta. Você pode estar lendo na onde? Você pode ler lá em Mateus capítulo de número 23, fala sobre tudo isso aí que eles estavam fazendo. Fala sobre todas as suas práticas corruptas, né? Jesus falou contundentemente contra eles, né? Então, veja bem, meus amados, que quando o Senhor ele
fala contra o nosso pecado, contra a nossa transgressão, não é que Deus ele está querendo muitas vezes nos humilhar, ou quer muitas vezes fazer com que nós sejamos vituperados. Não é isso não. Porque muitas vezes nós estamos tão envolvidos no pecado, mas tão envolvidos que parece que tudo está bem, tudo está maravilhoso, né? E quando vem uma palavra dura, ó, você tem pecado, você tem que se, né? Você tem que se arrepender. Quando a palavra do Senhor vem para nos confrontar, é que Deus quer mudança, né? E quando surge essa mudança, que nós nos arrependemos, nos entristecemos, porque a Bíblia nos fala que a tristeza de Deus é para trazer vida para nós, né? É uma reflexão daquilo que nós estamos fazendo. Então, quando a palavra de Deus vem dessa forma, é para que eu e você venhamos, sabe, a adquirir vida em Jesus Cristo. E quando nós nos arrependemos, estamos com o coração contrito e quebrantado, é justamente porque Deus está trabalhando em nossa vida. Foi o que aconteceu com Davi, né? Davi, ele ouviu, ele pecou com Betseba, né? Davi, ele matou Urias, mas quando chegou o profeta Natan ali, sabe, pegou e falou uma palavra dura para ele não ficou questionando, ele não ficou ali refutando, ele não ficou achando que estava certo. Não, ele pegou e foi lá, orou diante do Senhor, pediu perdão, misericórdia. Ele pegou e, sabe, ele se quebrantou diante do Senhor. E ali ele tinha gerado um filho. Ele ia gerar um filho. Mas aquele filho, por consequência do pecado de Davi, aquele filho morreu. Então, observe bem que a atitude dos fariseus foi completamente diferente. Eles não queriam escutar, não queriam ouvir. Eles queriam mais ainda fazer com que Jesus viesse a cair nas suas artimanhas, né? Viesse a cair, viesse a pecar. Mas só que o Senhor Jesus era o quê? Era uma pessoa que estava intensamente ligado no trono, né, da graça. Ele sabia tudo aquilo que tudo aquilo que os fariseus estavam fazendo. Por quê? Porque Deus revelava para ele, Deus mostrava, né? Então, meus amados, aquele que é de Deus, tem muitas pessoas que estão querendo nos derrubar. Tem muitas pessoas que querem acabar com a nossa vida. Mas uma coisa que eu e você devemos entender, que quando nós estamos em oração buscando a Deus, Deus nos revela. Olha, aquele ali tá armando para você, hein? Aquele ali tá com falsidade. Aquele ali tá com traição. Então, é isso que nós devemos entender. Porque existe muitos, né? Existe muitos fariseus na igreja. Existe muitos fariseus que dá risada para você, que bate nas suas costas, que muitas vezes fala que te ama, que isso e que aquilo. Mas quando você menos espera, está armando uma grande armadilha para que você venha cair e até mesmo tomar o teu lugar, né? Mas só que o lugar daquele que é de Deus, o inimigo não toma não. O pessoal pode fazer o que quiser que não vai conseguir não, né? Que pode vir com qualquer tipo de artimanha, qualquer tipo de esperteza, né? Pode vir com qualquer tipo de coisa, porque não tira. Você está entendendo? O Senhor Jesus, veja bem, o Senhor Jesus ele morreu, mas foi pela vontade de Deus, é para que eu e você adquiríssemos a salvação. Mas, se fosse da vontade de Deus, Jesus tinha sucumbido todos aqueles fariseus ali. Nós podemos observar que Jesus morreu na cruz do Calvário, né? Porque Deus permitiu que morresse pelas mãos dos fariseus e dos sacerdotes, né? Então, nós devemos entender isso daí, mas foi a vontade de Deus. Agora venhamos a observar em Marcos, no capítulo de número 7, versículo de número 8, diz assim, olha só, olha aqui. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas, semelhante a estas. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Então aqui veja bem que os fariseus, eles guardavam o quê? Eles guardavam a tradição deles. Então eles lavavam o jarro, lavavam os copos, lavavam os pratos. Você está entendendo? Se eles andavam na rua, eles tinham que chegar em casa, arrancar toda a roupa e tomar banho. Você está entendendo? Para não ter nenhum tipo de contaminação, porque eles eram santos demais. Então, eles começaram a usar isso o quê? Usar isso como se fosse um mandamento, né? Todos tinham que fazer esse tipo de coisa aí, porque eles eram muito santos demais. Então, muitas vezes eles o que? Invalidavam a palavra de Deus por causa disso aí. Então, tem alguns teólogos, né, que dizem que até esses homens, eles colocavam muitos mandamentos a mais daquele que havia no Torá, né? Eles colocavam muitos mandamentos a mais,
né, que havia ali no Pentateuco. Então, observe bem que isso é bem, nós devemos salientar essas coisas para nós podermos aprender como eles eram hipócritas, né? Hoje em dia não é diferente, porque as pessoas elas estão validando de diversas coisas, mas se esquecem da palavra de Deus, estão refutando a palavra de Deus, né? Então temos que tomar este cuidado, né? Então, voltando aqui no capítulo de número 8, né, de João, no versículo de número 1, que fala sobre a mulher adúltera, né, nós primeiramente tivemos uma pequena ideia de quem são os fariseus e de quem são os sacerdotes, né, os escribas. Veja bem, meus amados, eles estavam aqui no capítulo 8 querendo pegar Jesus em uma coisa muito interessante, né, porque, na verdade, se nós formos observar que os fariseus daquela época, eles levaram até Jesus uma mulher adúltera, né? E essa mulher adúltera foi ali utilizada como um meio de fazer com que Jesus viesse o quê? A cair em uma armadilha, né? Então nós podemos observar esse tipo de coisa, né? Como já foi falado. Agora vamos analisar o texto para ver aquilo que Deus tem para nos ensinar. Então aqui nós podemos observar no capítulo 8, versículo 1, diz assim: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e, pela manhã cedo, voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e, assentando-se, os ensinava. Então Jesus estava ensinando a palavra de Deus, Jesus estava ensinando acerca do reino de Deus, está fazendo a vontade de Deus, não é? Mas só que sempre existe aquele que quer atrapalhar, sempre existe aqueles que querem lançar alguma coisa, quer parar a obra de Deus. Eu e você não podemos parar a obra de Deus por nada, não é? E diz aqui: E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Então, agora observando aqui Deuteronômio, capítulo de número 22, no verso de número 22, diz assim: Quando um homem for achado deitado com uma mulher, casada com o marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher, e a mulher assim tirará o mal de Israel. Então aqui nós observamos, né, que quando fosse achada ali uma mulher adulterando com um homem, ou um homem com uma mulher, então ambos seriam apedrejados. Aqui não está falando só, não é? Então lá em João capítulo de número 8, versículo de número 1 em diante, ali está falando que só a mulher apareceu ali para ser apedrejada. Então isso nos leva a pensar e raciocinar que na verdade os sacerdotes, os fariseus, eles queriam pegar Jesus nisso, né? Por quê? Quando se Jesus, por acaso, não é porque Jesus é justo, se Jesus falasse que aquela mulher deveria ser apedrejada, o que iria acontecer? Iria haver acusação sobre Jesus. Ah, Jesus, mas o senhor está sendo injusto, porque o senhor está apenas apedrejando a mulher. Você está entendendo? E o senhor não vai indagar onde está este homem, o senhor não vai buscar este homem para ver se... Né? Então poderia acontecer isso, né? Poderia ser uma acusação contra Jesus, que Jesus estava quebrando o que é a lei e ele estaria sendo injusto. Não é verdade? E outra coisa que nós devemos raciocinar: e se aquela mulher adúltera havia se deitado com algum daqueles fariseus? Hã? Veja bem, e aqueles homens estivessem protegendo aquele fariseu ou aquele escriba? Hã? Como é que ia ser? Então quer dizer que só a mulher era culpada? Só aquela mulher ali ia ser culpada? Meus irmãos, lembremos de Gênesis capítulo de número 3. Que o Senhor Deus, ele é totalmente justo, né? Ele é totalmente justo. Observemos lá em Gênesis 3, quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor. E também a serpente fez aquilo que é errado diante do Senhor. O Senhor deu o quê? Uma sentença para cada um conforme as suas designações. Né? Nós vemos ali que houve uma sentença. Sendo que a sentença maior foi a de quem? Foi do homem. Mas Deus, ele não foi injusto com ninguém. Ah não, agora a culpa é só da mulher. Não, a culpa é só do homem. Não, porque a culpa é só da serpente. Não. O Senhor, ele foi justo.
Ele colocou ali os pingos nos is, né? Ele pegou e foi ali e falou, olha, você, serpente, você vai rastejar sobre o solo e você vai comer pó. Mulher, você vai ter dor de parto e você vai viver com desejo pelo teu marido. E ao homem coube o quê? Coube a maior sentença, a terra é maldita por tua causa. Né? E ali nós vemos que, entre outras coisas, né, que o Senhor falou com respeito ao homem sobre a maldição, veja bem que Deus ele não deixou de dar sua sentença para nenhuma desses personagens. Né? Então veja bem. Então Jesus, se ele falasse alguma coisa contra aquela mulher adúltera, ele estaria sendo injusto. E não foi isso que ele fez. Porque veja bem, se nós formos voltar aqui no capítulo de número 8, iremos ver umas coisas muito interessantes, né? Porque Jesus, aqui no versículo de número 7 de João 8, veja bem, ele diz aqui, ó, e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Então, observe bem, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, não é? Então, veja bem, a palavra do Senhor nos revela lá em Mateus capítulo de número 7, né, que se eu olho para o meu irmão, o seu pecado, e eu fico julgando, mas eu também estou em pecado, o que diz a palavra de Deus ali? Nos informa que eu tenho que primeiro me consertar para depois falar do irmão, mas no sentido de quê? De correção, não é de ira, não é de ódio. Meu irmão, você está em pecado, você está errado, né? Primeira coisa, eu tenho que me analisar para ver se eu estou correto para poder corrigir o irmão. Então, assim, né, o entendimento que nós temos é este, né, segundo a palavra de Deus. Agora, o que acontece? Aqueles homens estavam errados diante do Senhor, porque eles eram hipócritas, porque eles eram invejosos, porque eles eram pessoas que perseguiam, pessoas que queriam ganhar dinheiro a qualquer custo. Você está entendendo? Então eles estavam cheios de pecado, e como é que eles poderiam acusar aquela mulher? Como que eles poderiam? Eram pessoas adúlteras. E ainda por cima, no original, veja bem, no original grego, esta palavra, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, significa que eles tinham o mesmo pecado, né? Eles também adulteravam também, né? E poderia também haver o adúltero no meio daqueles fariseus. O adúltero poderia ser um dos fariseus que eles poderiam estar o quê? Protegendo, né? Ah não, sabe, porque é a mulher. Não é assim que acontece? Hã? Não tem gente que quer pegar outra? Ah não, vou pegar esse camarada aí, vou pegar. Meu Deus do céu, tem muita gente, meus amados, que quer pegar o outro. Quer pegar em alguma falha, entendeu? Ah, mas a culpa é da minha esposa. Ah, mas a culpa é do meu marido. Ah, mas a culpa é de fulano. Ah, mas a culpa é de ciclano. Não tem gente que é assim? Tem um monte de gente que é assim, meu irmão. Mas não olha, sabe, se tem pecado, sabe, tá certo, quer viver segundo os seus interesses, né? Então as pessoas fazem esse tipo de jogatina, fazem esse tipo de maracutaia, sabe, para querer acusar as pessoas. Para querer fazer o quê? Fazer com que as pessoas venham ser o quê? Venham ser culpadas, mas ela mesma tira o corpo fora. Meu Deus do céu, será que Deus não está vendo isso? Meu irmão, que eu e você venhamos a tomar cuidado com esse tipo de atitude, porque isso é reprovável diante de Deus. E Deus, ele é justo, né? Você pode se julgar o mais justo que foi e está acusando as pessoas. Você pode se julgar o mais justo, pode se julgar o mais perfeito do mundo e está julgando as pessoas aí. Mas Deus está vendo o meu e seu coração. Será que Deus não está vendo? Será que Deus não vai dar o quê? Não vai dar a sentença para cada um? Você está entendendo? Vai dar a sentença para cada um. Se eu e você estivermos errados, estivermos acusando as pessoas, perseguindo as pessoas, você está entendendo? Fazendo que estamos justos, nós somos isso, nós somos aquilo, né? Então veja bem, que eu e você vamos cair numa malha fina da parte de Deus. E Deus, ele não vai deixar passar, porque Deus não tira o culpado por inocente, e Deus também não tira o inocente por culpado. Meus irmãos, que nós venhamos a tomar cuidado, porque esta mulher aqui, coitadinha, ela está sendo completamente envergonhada, humilhada. Ela aqui aqui a palavra do Senhor não está tirando a responsabilidade dela. Mas meu irmão e minha irmã,
Não é assim que se faz as coisas, não é condenando as pessoas, não é condenando, que nós venhamos, sabe, que nós venhamos a ter, né, um nível de sabedoria da parte de Deus para não condenar as pessoas, mas sim para trazer o que? O arrependimento. Não é jogando as pessoas no fogo, não é mandando as pessoas para o inferno, não é falando que as pessoas são isso, são aquilo. Meu Deus do céu. Será que isso não traz um ensinamento para mim e para você da parte de Deus? O que Deus está querendo nos ensinar? Que nós venhamos a ter misericórdia, porque também nós somos pecadores, nós somos transgressores. E quando for para repreender, não é para querer o mal da pessoa, mas para fazer com que a pessoa venha, sabe, se arrepender. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que se arrepende, o reino dos céus, sabe, os anjos se alegram com aquelas pessoas que se arrependem, com aquelas pessoas que se convertem. É isso que diz a palavra de Deus. Você está entendendo como é, meus irmãos? Como nós devemos tomar cuidado? E não foi isso que os fariseus fizeram. Não foi isso. Sabe? Não foi isso. Infelizmente não foi isso. Não foi isso que eles fizeram. Eles queriam pegar Jesus. Meu Deus, que nós não venhamos a querer pegar as pessoas, sabe? Em alguma artimanha. Meu Deus, que isso não haja malícia no nosso coração. Que não haja, sabe, um espírito de maldade, de crueldade no nosso coração. Mas que nós venhamos ter um espírito de amor pelas pessoas. Porque quando Jesus ele disse assim, veja bem que quando Jesus ele pegou e disse, né, que quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, veja bem que a consciência daquele pessoal ali, a consciência tocou o coração daquelas pessoas. Aquelas pessoas largaram as pedras e foram cada um embora. Será que a nossa consciência não nos toca, né? Quando uma pessoa está fazendo alguma coisa errada, né? Que eu e você possamos até repreender, você está entendendo? Venhamos até repreender, mas que nós venhamos a ter consciência que também somos pecadores e que nós também podemos cair na mesma falha e no mesmo erro, né? Então, veja bem que os fariseus abandonaram aquela mulher ali, né? Eles estavam dispostos a quê? A pegar e apedrejar aquela mulher ali. Mas Jesus ele foi bem contundente, né? Jesus pegou, jogou também a sentença daqueles fariseus em suas caras, né? E eles saíram o quê? Envergonhados. E aquela mulher foi deixada só naquele momento, né? Então nós podemos ver aqui no versículo de número 8, e tornando a inclinar-se, escrevera na terra. Então observe bem, né? Então quando Jesus está escrevendo na areia, até nos faz lembrar, né? Lá de Daniel, capítulo de número 5, né? Onde apareceram aqueles dedos e começaram a escrever na areia, né? Então, e o rei pegou e chamou os sábios para poder interpretar aquela inscrição que estava ali na parede, onde os dedos apareceram. E de repente lembraram-se, né, de Daniel. Ah, mas ninguém lembra do servo de Deus, né? Tem gente que faz as coisas, não lembra de perguntar para o servo de Deus, deixa o servo de Deus de lado, toma suas próprias atitudes, né? Ah, não, vou fazer o que me dá na cabeça. Meu irmão, cuidado que ele pode ter um dedo aí que está escrevendo a sua sorte, hein? Tome cuidado que pode ter um dedo aí que está escrevendo a sua sorte. Não que a gente deseje isso, claro, mas cuidado. Comece a consultar o servo de Deus, não é? Não fique perguntando para fulano, beltrano e ciclano, porque o diabo ele tem os seus envios, né? Tem aqueles que são enviados do inimigo para querer te confundir. Mas pergunte as coisas para o servo de Deus, né? Quando você vai fazer alguma coisa, eu vou viajar, eu vou ir para tal lugar, né? Comece a perguntar. Se você tiver dúvida com relação a alguma coisa, né? E você não sabe o que fazer, então pergunte para o servo de Deus. Não é? Mas cuidado, hein? Porque se você tomar qualquer tipo de atitude, você pode comprometer a sua família, né? E Deus não quer isso. Por quê? Porque o que acontece é que as pessoas são tendenciosas, nós muitas vezes somos tendenciosos à desobediência. Mas observemos aqui, não é? Que quando Jesus escreve na areia, é semelhante, né? Aí vem aquele brilho no nosso coração, na nossa mente, e faz uma comparação com respeito aos dedos que apareceram ali. Então, né, vamos observar em Daniel, capítulo de número 5, no versículo de número 25. Olha só o que diz aqui.
Esta, pois, é a escritura, que se escreveu Menem, Menem, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo, né? Menem, contou Deus o teu reino, e acabou. Tekel, pesado fosse na balança, e fostes achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos, aos persas. Então mandou Beltesazar que vestissem, né, Daniel de púrpura, e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço, e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, ocupou o reino, na idade de 62 anos. Então aqui nós observamos aqui que Jesus estava escrevendo ali na areia, né? Então, essa passagem aqui faz uma alusão, né? Nós podemos tirar uma comparação. Meus irmãos, quando nós muitas vezes estamos em pecado diante de Deus, ou seja, acusando uma pessoa, ou seja, muitas vezes fazendo armadilhas, cuidado, que a sua sentença e a minha sentença, se eu fizer isso também, estará o quê? Estará em evidência diante de Deus. Deus pode estar nos dando uma sentença. Não é porque Deus nos odeia, mas porque nós estamos errados. Você está entendendo? E talvez Jesus estivesse ali escrevendo a sentença daqueles fariseus, porque eles estavam fazendo o quê? Com crueldade, com maldade, estavam querendo perseguir, né, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, usando uma pessoa, né? Deus, ele não quer acusar ninguém. Jesus, ele não quer condenar ninguém. Você está entendendo? Então temos que tomar cuidado. Por mais pecado que as pessoas façam, nós temos que alertar, nós temos que falar a verdade, mas isso não significa que nós somos juízes, que nós estamos acima de Deus para mandar as pessoas para o inferno, e muito menos ficar perseguindo ou ficar colocando pedra de tropeço para que as pessoas venham cair. Deus, ele pode escrever uma sentença de uma pessoa, né, que age dessa forma. Então, que nós venhamos a tomar cuidado, meus amados. Por quê? Isso foi o que o Senhor colocou, né, em nosso coração para estar falando. Que nós tomemos cuidado para não usar as pessoas como pedra de tropeço, e que nós não venhamos a ser justos, né, acima do Senhor Deus, achando que nós estamos no topo, né, da cadeia alimentar, né? Né? Não vamos agir dessa forma, né? Porque cada um quer virar uma víbora, uma cobra, né? Quer um comer o outro. Meu Deus do céu. Que nós venhamos a tomar cuidado com essas coisas, né? E que nós venhamos, sabe, a agir da maneira correta. Sempre buscando unidade, sempre buscando comunhão, sempre buscando amor uns aos outros, né? E que Deus venha nos abençoar e venha nos fortalecer, e que se o irmão cair, se o irmão tropeçar, que nós venhamos a estender a nossa mão e fazer com que esse irmão venha caminhar novamente conosco, firme e forte na santidade do Senhor. Tá certo? Então aqui no capítulo de número 8, né, como nós estávamos meditando, no versículo de número 9, diz assim: quando ouviram isso, saíram um a um, e a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então observe bem que, pelo pecado daqueles fariseus, eles tiveram a sua consciência, né, ali aguçada. A sua consciência começou a lhes acusar com respeito ao seu pecado. E que eles não poderiam acusar aquela mulher porque eles também estavam em pecado. Então saiu um a um. Veja bem. Saiu um a um. E aquela mulher ficou sozinha. E Jesus, ele não condenou aquela mulher, porque o propósito de Jesus não é condenar, mas é salvar, é resgatar, não é?
E aquela mulher poderia ter sido utilizada como meio para querer o quê? Fazer com que Jesus deslizasse em alguma coisa, né? Mas Jesus pegou e falou para ela, olha, eu não te condeno. Quer dizer que Jesus a perdoou, né? Mas vai e não peques mais. Aqui Jesus está colocando a responsabilidade sobre a mulher, né? Então veja bem que a responsabilidade de pecar e não pecar é nossa. É nossa. Ah, mas porque o diabo me fez pecar? Ah, porque o inimigo ele pegou e me enganou. Mas por que você se deixou enganar? Por que muitas vezes nós não deixamos nos enganar? Não é? Nós sabemos as estratégias do diabo. Não é? Será que você não lê a palavra de Deus? Será que você não busca a direção de Deus? Então, determinadas atitudes que nós temos, decisões que nós tomamos, são elas que vão o quê? Vão designar se nós pecamos contra Deus ou não. Então, nós devemos atentar a esse tipo de coisa, né? Nós devemos entender que eu e você temos o Espírito Santo. Será que ele não nos fala? Meu filho, não haja dessa forma. Meu filho, não haja dessa maneira. Minha filha, faça dessa forma, né? Olha a minha palavra, o que eu estou falando para você. Olha, então, veja bem que a responsabilidade de pecar, e nós não somos inocentes diante de Deus, embora nós somos cruéis, nós não somos inocentes diante de Deus. Então nós devemos ter essa concepção em nossa vida. Mas eu creio, meus irmãos, que essa mulher ela saiu ali justificada pelo Senhor. Eu não sei se ela voltou para o seu marido, eu não sei, né, o que aconteceu com esta mulher, nós não sabemos, não é? Mas veja bem que Jesus ele veio para restaurar as coisas. Podemos cometer os pecados, né? Nós podemos errar. Mas se nós pedimos perdão a Deus, saiba de uma coisa, se nós nos arrependemos verdadeiramente, o Senhor é poderoso para nos resgatar. Certo, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E vamos orar. Pai querido, Pai santo, nesse instante, Senhor meu Pai, nos ajuda, Senhor. Que nós não venhamos a utilizar, Senhor meu Pai, a Tua palavra para acusar fulano, beltrano e ciclano. Mas que nós, Senhor meu Deus, venhamos a amar uns aos outros, Senhor meu Pai. Que nós não venhamos acusar, mas que nós venhamos, Senhor meu Pai, fazer que através de nossas palavras, Senhor meu Pai, que sejam direcionadas pelo Teu Espírito Santo, fazendo que as pessoas venham ao arrependimento e venham estar, Senhor meu Pai, tendo comunhão para conosco e venhamos ser fortes como igreja do Senhor. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, abençoa cada casa, cada lar, cada pessoa, para a glória de Deus, meu Pai. Te louvo e te agradeço. Amém. E graças a Deus. Então, que Deus te abençoe e fique com Deus. Cremos que, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, está escrito: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Bíblia, tradução linguagem de hoje. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica.